E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre infinitivo. Infinitivo é aquela forma do verbo terminada em AR, ER, IR. Os verbos abaixo, eles estão todos no infinitivo. Nós temos o exemplo, por exemplo, de amar, cantar, andar, falar, to love, to sing, to walk, to talk. Essas são geralmente as formas no infinitivos que nós encontramos em inglês. Mas, será que é somente desse jeito? Existem outras situações em que a gente pode encontrar outras formas de infinitivo? Então, agora nós vamos entender os verbos no infinitivo em inglês. Em inglês, o infinitivo ele não é sinalizado, né, por um final do verbo como é em português, né, como eu acabei de deixar o exemplo para vocês, de AR, ER, IR ou ER. Na língua inglesa, o infinitivo ele pode ser expressado em algumas maneiras diferentes. Quais são essas maneiras? Anotem aí. Bem, essas aqui são as formas que nós podemos encontrar de infinitivo em inglês. Nós temos a forma como gerúndio, que são os verbos com ing, com a partícula infinitiva to, ok? O to ele pode ser utilizado tanto como preposição ou como partícula infinitiva, antes do verbo. É quando a gente usa aquele exemplo que eu citei anteriormente. To talk, to walk, to see, to run, ok? E na terceira forma, com o verbo apenas. Infinitive without t, without to. Você não precisa utilizar o verbo com a partícula infinitiva, ok? Então você vai encontrar nessas três formas aqui. Só para vocês entenderem, eu sei que nessa aula nós estamos falando de infinitivo, mas foi citado anteriormente sobre a preposição to. O to ele pode ser uma partícula ou ele pode ser uma preposição. Como saber quando é uma coisa ou outra? Em inglês, nós temos duas maneiras de utilizar o para. Isso é para você, eu estou indo para a praia, né? Em português a gente tem somente o para. Só que em inglês existem duas formas de preposição que geralmente elas causam muita confusão em estudantes da língua inglesa. Eu vou explicar para vocês a utilização desses dois e como fazer para vocês não se confundirem quando a gente fala de partícula ou de preposição. Preposição é quando a gente utiliza o to para direcionamentos. Nesse primeiro exemplo aqui, eu estou falando o quê? We are going to the beach. Nós estamos indo para a praia. Então, aqui é um exemplo claro de quê? De direcionamento, que você está se deslocando de um local para o outro. Nesse exemplo aqui de baixo, eu tenho o quê? This book is for children. Esse livro é para crianças. Diferentemente da frase de cima, eu utilizei for porque o for ele também tem a tradução de para. Esse livro é para crianças. Só que ele tem um sentido um tanto diferente de to. For é mais quando uma coisa é destinada a alguma coisa. Nesse sentido aqui, eu não estou falando que o livro tem direcionamento de movimento para as crianças. Eu estou falando que esse livro é para crianças. Esse livro ele foi desenvolvido para crianças, exclusivamente para crianças. Provavelmente esse livro ele tem figuras, é um livro lúdico, com fantasia, desenhos animados. Então, foi um livro que foi desenvolvido para crianças, ok? Então, nós temos aqui a preposição to, ok? E também o to ele é utilizado como partícula para a sua forma do verbo no infinitivo, ok? Eu só queria tirar essa dúvida aqui, esclarecer bem essa parte de preposição, ok? Eu vou deixar também uma aula exclusiva para explicar sobre essas duas preposições, mas eu acredito que vocês já tenham entendido a diferença das duas, ok? Uma é mais para direcionamento e a outra é mais quando uma coisa é destinada a alguma coisa, ok? E ambas têm a tradução de para ou pra, ok? Então, vamos prosseguir com as explicações sobre infinitivo. Vamos voltar aqui às formas de infinitivo. A primeira delas vai ser sobre gerúndio. Nós utilizamos o gerúndio, por exemplo,
para expressar em três formas, em três situações. A primeira delas, nós utilizamos o gerúndio quando usamos quando usamos um verbo como sujeito de uma frase. Por exemplo, nesse exemplo aqui, playing soccer is not very easy. Jogar futebol não é muito fácil. Aqui a gente já tem a forma no gerúndio, ok? Só que, na verdade, esse verbo está na forma do infinitivo. Isso é devido ao quê? A gente ter utilizado ele como sujeito. Vocês, em algum momento, devem ter visto, né, que, por exemplo, um verbo ele começa na frase na sua forma ing, na sua forma gerúndio. É devido a justamente isso. Mas, entretanto, aquele verbo ali ele está na sua forma de infinitivo. É uma forma de infinitivo. Outra forma de gerúndio também é quando nós utilizamos um verbo que vem após uma preposição. Então, fica aí uma regra para vocês. Se existe uma preposição e vocês vão utilizar um verbo após ela, vocês vão utilizar esse verbo na sua forma em gerúndio, na sua forma ing. Aqui nós temos o exemplo de of, ok? I dream of buying a house for you. Eu sonho em comprar uma casa para você. Aqui eu tenho uma preposição, of, e, é claro, eu tenho o verbo to buy, né? Comprar. Eu vou utilizar ele na sua forma em gerúndio. Eu vou acrescentar o ing, ok? Outro exemplo que nós temos aqui é sobre about. About também preposição, sobre. What do you think about asking your mother first? O que você acha de perguntar à sua mãe antes? Pedir a permissão para a sua mãe antes. Então, aqui a gente utilizou o about, preposição. Eu coloquei aqui o verbo ask. Esse ask aqui ele vai ganhar a sua forma no gerúndio, ok? About asking, about having, about seeing, about talking, tá? Sempre dessa forma. O que você acha de perguntar para a sua mãe antes? Beleza? Aqui nós temos mais uma utilização de gerúndio, como eu mencionei para vocês, né, como eu tinha mencionado. É uma regra a gente utilizar após preposições e algumas expressões ou determinadas palavras. O único jeito de reconhecer todas elas é tendo bastante vocabulário, praticando bastante leitura, assistindo bastante séries, né? Eu sempre recomendo, videogames também é uma fonte de vocabulário. Então, assim, é indispensável. O aluno ele tem que ter bastante vocabulário para conseguir identificar todas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo stand, né? To stand. To stand significa suportar, aguentar, né? Então, eu coloquei ele justamente em azul aqui para vocês verem, né, a utilização deles aqui na sua tradução no português. Então, aqui, living. I can't stand living. Então, eu utilizei o stand, após ele utilizei o verbo to live, né? Living. Então, stand, aguento mais viver, morar nesse lugar. Eu não aguento mais morar nesse lugar. Após o stand, que é uma palavrinha, é uma expressão, é uma palavra especial, entra nessa casinha, a gente utilizou o verbo to live na sua forma ing, na sua forma no gerúndio. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o uso de infinitivo com to. O infinitivo com to, ele é utilizado em diversas situações e geralmente expressa o objetivo de algo ou a opinião de alguém sobre algo. Algumas situações, elas poderão ser formadas por um verbo seguido de outro verbo. Então, por exemplo, em algumas frases vocês vão ver um verbo seguido do outro com to no meio, ok? Nesse caso, esse outro verbo ele deve acompanhar o to. Vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Nesse exemplo aqui, she came to inform her opinion. Ela veio para informar a sua opinião. Aqui vocês podem notar que nós temos dois verbos. Came, né, veio. Aqui a gente tem come, no passado, came. To inform, veio para informar. A gente tem aqui o to no meio, ok? Nessa outra situação aqui, I am coming to ask you about your day. Eu estou vindo para perguntar você sobre o seu dia. Então, aqui eu tenho dois exemplos também de dois verbos, ok, juntos, e aqui com o to no meio.
Aqui embaixo também é a mesma coisa. They decided to start a business together. Eles decidiram iniciar, né, começar um negócio, um tratado, né, um novo projeto juntos, um projeto de negócios. Aqui nós temos decidido, to start, dois verbos com o to no meio. Outra coisa que eu quero mencionar com vocês é que o infinitivo com to é a forma que nós encontraremos nos dicionários. Então, no dicionário, quando você for procurar um verbo específico, ele sempre vai vir acompanhado do to, ok? To talk, falar, ver, andar, correr, ler. Então, isso daí é uma regra, ok? Dessa forma aqui de infinitivo que vocês geralmente vão encontrar no dicionário. Outra regra que também é importante do infinitivo é que nós não utilizamos o to com verbos modais. Eu já até havia comentado isso antes, numa outra aula que nós tivemos sobre verbos modais, mas eu vou mencionar novamente, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho o uso do modal verb can, que vem de habilidade, possibilidade. Ele vem seguido aqui do talk, ok? Talk ele vem após ele. A gente não precisa utilizar, o to, ok? Junto com ele. Somente com a exceção de have to, que tem o mesmo sentido de must. Vocês se lembram? Must em obrigação, have to também em obrigação. Para must, a gente não utiliza to. Para have to, a gente tem essa exceção. Ok? Então, utilizando verbos modais, a gente não vai utilizar o verbo na sua forma no infinitivo com o to. Aqui, por exemplo, nessa frase, a tradução dela é qual? I can talk to you. Eu consigo falar com você. Aqui a gente já tem um verbo terminado com AR. Aqui, I must wear my uniform. Eu tenho que vestir. Aqui nós temos um verbo terminado com IR, né? Traduzido para o português, vestir meu uniforme. Aqui a gente tem speak, to speak, falar português. They could speak português. Aqui eu tenho um exemplo de could, né, representando can no passado. Eles podiam falar português. Aqui a gente tem uma outra forma também de infinitivo, tá? Sem a necessidade da utilização do to devido à utilização de um modal verb. Aqui embaixo, you have to study more. Você precisa estudar mais, a gente já tem uma exceção. Have, ele também está na casinha dos modal verbs, dos verbos modais. Entretanto, para a utilização dele, a gente acrescenta o to após o have, ok? Have to study, have to stay, have to walk, certo? Agora, nós vamos falar sobre formas de infinitivo, onde a gente não vai utilizar to, ok? É também conhecido como zero infinitive. Vocês podem ver dessas duas formas. Então, vamos lá. Infinitivo com to, nós já vimos a definição. Nós vamos falar agora sobre infinitivo sem o to. Então, após verbos de percepção, com verbos de percepção, o padrão ele é o seguinte: verbo mais objeto mais infinitivo sem o to, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, ok? Tá, mas o que significa verbo de percepção? Quais são eles? Então, antes de vocês entenderem essa regra, eu vou explicar sobre verbos dinâmicos e verbos de percepção. Vamos falar um pouco sobre verbos dinâmicos primeiro. Nós sabemos que verbos eles são responsáveis por indicar ação ou frase. Mas vamos lá. Qual é a função dos verbos? Os verbos, né, eles são responsáveis por indicar a ação da frase, certo? Então, normalmente, em verbos, nós vamos ver, por exemplo, como andar, trabalhar, cantar, né, entre tantos outros verbos também. Esses verbos que eu mencionei agora, esses três, andar, trabalhar ou cantar, esses três verbos eles são exemplos de verbos dinâmicos. Com esses verbos, você pode escrever uma frase do tipo, por exemplo,
She's working in the office now. Ela está trabalhando no escritório agora. Reparem bem nessa frase. A gente utilizou o verbo work, to work, working. Ela está trabalhando. Essa frase, ela indica uma ação que está ocorrendo no tempo presente, certo? No momento da fala. Essa frase, ela também dá a entender de que existe um início, né? E nos indica também o final. Por ela estar trabalhando, por ela estar se movimentando, se deslocando, né? Por outro lado, existem verbos que não funcionam dessa maneira, indicando, por exemplo, uma ação propriamente, tá? Eles não passam essa ideia que eu falei de movimento e deslocamento. Esse tipo de verbo, ele é conhecido como verbo de percepção, ok? Tá aqui o nome dele. Verbos de percepção, eles são um pouco diferentes dos verbos dinâmicos. Mas qual é essa diferença? Verbos como, por exemplo, amar, cheirar, ter o cheiro, né? Sentir o gosto ou ter o gosto, olhar, parecer, indicam um estado ou condição existente e por um período de tempo. Então, esses aqui foram exemplos, né, de verbos de percepção. É diferente quando você diz trabalhar. A gente tem o trabalhar, correndo, andando. A gente tem ali o sentido de deslocamento, de movimento, o que é diferente desses outros verbos aqui, ok? Existe uma regra em infinitivo, né, sem o to, que para verbos de percepção a gente utiliza aquela regra que eu passei para vocês. Vamos analisar essa regra. A gente tem aqui verbo mais o objeto, então a gente está falando aqui de pronome objeto, him, her, you, me, ok? Mais o infinitivo sem to. Vou passar aqui um exemplo para vocês sobre isso. Nós temos aqui o pronome sujeito, nós temos aqui o verbo só, né? Eles viram, o objeto us, eles nos viram, infinitivo sem to. Walk, ok? Infinitivo sem to. Walk toward the lake. Nesse exemplo aqui, nós temos ver, né? Visto, ele andar. Então, aqui a gente tem verbo mais o objeto mais um verbo sem o infinitivo. Então, se você estiver utilizando um verbo de percepção, você vai colocar o objeto e depois você vai colocar o verbo sem o to na sua forma de infinitivo. Eles viram a gente andar em direção ao lago. É esse aqui o contexto. Então, nesse exemplo aqui que nós temos, de infinitivo sem o to, né, na utilização após verbos make e let. Nesse exemplo aqui, por exemplo, you made me come with you. Você me fez ir com você. Após a utilização de make, né, aqui nós temos made, feito, a gente não precisa utilizar o to, ok? Tá? É uma regra aí bem simplesinha, basta memorizar, ok? E também para a utilização de let. Aqui nós temos esse outro exemplo. Don't make me study that boring grammar book. Não me faça estudar aquele livro de gramática entediante, livro chato, ok? Então aqui nesse exemplo a gente utilizou o make e após ele a gente tem aqui study. Eu não precisei utilizar o to, ok? Não precisei utilizar essa forma de infinitivo. Não me faça estudar, né? Estudar, AR. Uma forma de infinitivo terminada com AR, traduzindo para o português. Eu não precisei utilizar to. Ok? Ficou claro? Aqui nós temos outro exemplo também de infinitivo sem to, que nós utilizamos para a expressão, aquela famosa expressão chamada had better. Alguém já ouviu falar? É quando você diz assim, por exemplo, é melhor eu fazer tal coisa, é melhor a gente pegar tal coisa. Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês dessa expressão.
Aqui nesses dois exemplos, por exemplo, aqui, ó, eles estão falando que é melhor a gente pegar algumas roupas quentes, né? Tipo um conselho. Vocês podem reparar que depois de had better, a gente não precisou utilizar o to antes do take. Aqui é a mesma coisa. É melhor ela pedir para ele não vir. Aqui eu estou utilizando ask após had better e eu não precisei utilizar to, ok? Mais uma regrinha aí para vocês. Também não é necessário você utilizar o to, né, infinitivo como to, quando você estiver utilizando também why, aquele pronome interrogativo, ok? Vamos a um exemplo aqui. Olha aqui. Why leave before the end of the game? Why wait until tomorrow? Aqui nós temos why, que é o pronome interrogativo, leave, né, que é deixar. Nós temos aqui o verbo deixar, to leave, before, antes. Aqui nós temos um artigo definido, and, fim, of the game. Fim do jogo. Por que deixar? Por que sair antes do fim do jogo? Aqui tem um exemplo claro de que eu não precisei utilizar o to após a utilização de why. E aqui também é a mesma coisa. Por que esperar até amanhã? Ok? Why wait until tomorrow? Esse until, ele significa até que. Ele é um até que ele tem um sentido de até que alguma coisa aconteça, até que alguma coisa acabe. Ok? Nós vamos ver o until mais para frente nas próximas aulas. Beleza? Bem, galera, nós finalizamos aí alguns dos exemplos mais principais, né, dos exemplos principais de uso de infinitivo em inglês. Engraçado que eu achei que essa aula fosse ser uma coisa bem rápida, né? Infinitivo, é muito fácil. Mas existem algumas regras, né, que precisam ser respeitadas, não são tão difíceis, e de repente vocês nem usem todas elas para fazer a prova de vocês. Mas é necessário vocês conhecerem, ok? Se de repente a prova ela tiver, por exemplo, perguntando qual verbo no texto teve o uso de infinitivo, estava na sua forma no infinitivo, então assim, é necessário vocês conhecerem todas as formas, ok? Porque ele pode estar no infinitivo de uma forma que ele está sem to, e você pode acabar confundindo e errando a questão. Então, tá aí alguns dos exemplos, tá? Mais direcionados. E eu tentei explicar assim de uma forma bem assim direcionada, bem objetiva, para vocês não ficarem com dúvida. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me perguntar, ok? E vamos para a próxima.